a gente abre o 360 com uma entrevista com um dos protagonistas da aprovação da reforma tributária na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, o responsável pela articulação política dessa matéria. Ele está ao vivo com o nosso analista Gustavo Uribe. Presidente Lira, seja muito bem-vindo ao 360. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos aqui do 360. Uribe, você está aí ao lado do presidente, começa a entrevista para nós. Obrigado, Raquel. Obrigado, presidente, pela entrevista. Queria começar com a pauta agora, neste momento. Será possível votar ainda hoje o projeto de lei do CARF e como fica o arcabouço fiscal? Fica para a semana que vem, hoje ou apenas após o recesso parlamentar? Olha, agora, já sob a presidência do deputado Marcos Pereira, depois de votarmos a reforma da Previdência e todos os seus destaques, nos 2 turnos, o projeto do CARF deve começar a ser apreciado. Hoje, o deputado Beto Pereira entregou o relatório, os líderes terminaram as suas reuniões e nós devemos agora à tarde apreciar o CARF e apreciar o PAA na relatoria do deputado Boulos, também com urgência constitucional. O projeto do arcabouço, infelizmente, hoje o relator, deputado Cajado, não se encontra em Brasília e nem disponibilizou o texto. Lógico que o nosso foco a semana toda era a reforma tributária e deve ficar para agosto. Raquel. Presidente, o que o senhor acha que foi fundamental nessa articulação da reforma tributária e por que o senhor pediu a Jair Bolsonaro para ser mais suave com o Tarcísio de Freitas, que ele era um amigo que precisava ser preservado? Olha, a articulação em torno da reforma tributária foi um pouco daquilo que eu já falei numa coletiva agora de manhã, uma reforma ampla, difícil, inédita no período democrático, que teve a participação de todos os partidos, líderes, deputados e deputadas, presidentes de partido, governadores, prefeitos, toda a sociedade civil organizada, os setores produtivos tiveram amparo no Congresso Nacional, principalmente na Câmara nesse momento, para trazer as suas demandas. A articulação, a união, a discussão sempre muito clara e muito aberta por parte de todas as lideranças propiciaram que nós chegássemos ontem, depois de longos anos, à votação com um quórum super qualificado de 382 parlamentares, votando em primeiro turno, e 375 às 2 horas da manhã, votando em segundo turno. É uma declaração clara da Câmara dos Deputados para o Brasil, uma contribuição do Parlamento e de todos os envolvidos, ministros de Estado, todos que participaram dessas articulações, governadores, para demonstrar que o Brasil quer e precisava de um sistema tributário mais simples, mais justo, menos burocrático, com mais segurança jurídica. Os efeitos estão aí, uma satisfação plena de todos os meios de comunicação que estão repercutindo as análises. Lógico que nenhum texto é perfeito, quanto mais numa casa com 513 membros, com tanta diversidade. O Senado terá a sua oportunidade agora, a partir de agora, de se debruçar sobre essa matéria, uma casa de cunho federativo que representa os estados. Por certo, nós não temos esperança, o texto tem de ser modificado e se, quando retornar à Câmara dos Deputados, nós o analisaremos com todo respeito às mudanças que, por acaso, o Senado venha fazer. O senhor se decepcionou com a postura de Jair Bolsonaro? Acha que ele errou ao ter se posicionado tão fortemente contra a reforma tributária? Olha, não cabe a mim nem a nenhum outro político de outro partido questionar a posição política de um membro de um partido político, quanto mais de um ex-presidente da República. A relação que eu tenho com o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, é de muito respeito, sempre foi de muita cordialidade, apesar de tudo, eu deixei isso bem claro. Foi o candidato que eu votei e apoiei na eleição passada. O fato de ter isso acontecido por opção política não inviabiliza tudo que a gente tem feito e trabalhado pelo país. A reforma tributária não é uma reforma política nem partidarizada. A reforma tributária não era de governo nem de oposição. É de país, nasceu no Congresso, os autores, tanto senadores quanto deputados, pertencem a essa casa. E a única coisa que eu disse a respeito disso ao presidente Bolsonaro, sem nenhum tipo de sentimento pejorativo, foi em afirmar
que a reforma era do Congresso Nacional, nasceu no Congresso Nacional e pertence ao povo brasileiro. A partir daí, cada um faz seu posicionamento político. Landim. Presidente, por que o senhor pediu a Bolsonaro para preservar Tarcísio de Freitas? Landim, eu achava que a gente ia falar de reforma tributária, não de posicionamentos também, políticos. presidente. O que aconteceu lá, vocês todos presenciaram, querida. Eu não vou polemizar sobre esses assuntos, eu só fiz dizer e digo que o governador Tarcísio, dentre muitos governadores que trabalharam arduamente, foi um governador que trabalhou na reta final muito forte, que construiu consensos, que trabalhou internamente nas bancadas, na Câmara Federal e na do seu Estado. E o intuito do governador Tarcísio, como todos os outros governadores, era contribuir para um texto para o Brasil, defendendo, claro, os interesses dos seus estados. São Paulo é um estado muito forte, rico, o maior em população, sempre se comunicou e se postou contra reformas tributárias e dessa vez teve um governante que entendeu que em qualquer situação o estado de São Paulo sempre ganhará, terá o nosso respeito, é a nossa locomotiva na geração de renda, de empregos, de trabalho, de divisas, mas os outros todos no Pacto Federativo também merecem consideração e isso foi feito em nome do entendimento. Portanto, a atuação do governador Tarcísio aqui merece sim, como de todos os outros governadores, ser muito ressaltada, porque vieram com o intuito de fazer composições, fazer acordos, defender seus pontos de vista, mas não radicalizar com relação aos interesses do país. São qualidades para um candidato à presidência da República? Eu acho que é cedo para nós falarmos sobre presidência da República. O Brasil, ele, em vez de cuidar do hoje, ele se preocupa com o mês que vem. Em vez de ele cuidar da semana que vem, ele quer saber o ano que vem o que vai acontecer. É uma questão de planejamento político. Nós temos que cuidar dos problemas emergentes, dos problemas atuais. Então, a gente adiantar uma discussão de quem será o candidato, quem poderá ser. O governador Tarcísio foi eleito, tem mais 3 anos e meio de mandato como governador do principal estado do país, que para qualquer um já seria uma honra. Landim. O senhor estava mencionando a tramitação no Senado. Quando nós conversamos com os senadores, eles dizem que a tramitação deve ser mais lenta e ficam muito preocupados com esse peso maior que Sul e Sudeste ganharam no Conselho Federativo. Se houver uma modificação e retornar para a Câmara, o que o senhor imagina que pode acontecer? Falar sobre perspectivas é sempre muito complicado. Os senadores, eles terão todo o tempo do mundo para analisar, modificar ou aprovar o que foi feito na Câmara. A Câmara sempre se restringe à sua circunscrição. Nós nunca emitimos juízo de valor sobre o que o Senado fez, com a rapidez que fez, com a lerdeza que fez, se pautou a matéria, se não pautou. Isso é do trâmite interno de cada casa. Nós respeitamos a independência de cada uma delas e cada uma cumpre o seu papel. Aqui é a Casa do Povo, 513 parlamentares que representam as diversas camadas de ideologia e de pensamento. O Senado é a casa revisora, a casa que representa a federação. Por certo, lá o peso dos estados será igual e o texto pode, sim, vir melhorado ou modificado. É na natureza democrática e a Câmara e o Senado, ao final, sem nenhuma casa se sobrepor a outra, terão que ter um texto comum para que esse texto seja promulgado. O senhor se envolveu pessoalmente na aprovação do arcabouço fiscal, na aprovação da reforma tributária, com muita intensidade, tanto é que a vitória é atribuída também ao senhor. O senhor continuará apoiando pautas do governo com a mesma intensidade ou acha que falta um remanejamento do governo federal e realinhar a relação com a base aliada no Congresso? Olha, a gente tem feito todas as incursões e tratativas para que o governo, como qualquer outro governo, consiga construir a sua base parlamentar. Vai depender da desenvoltura, da vontade e da decisão política de ter uma base parlamentar mais sólida. Independente disso, o que nós sempre deixamos claro para todos é que, no que pertine às atribuições de presidência da Câmara, que é um facilitador da tramitação, um articulador das matérias, nós sempre trabalharíamos para matérias de interesse de crescimento do país, desenvolvimento econômico, segurança jurídica, em detrimento a todas as especulações que houveram em todo esse período da eleição da mesa para cá. Não há uma pauta que instabilize o país, não há nenhuma pauta-bomba pautada pela Câmara dos Deputados, muito pelo contrário. É uma produção legislativa muito forte, com muita
independência e com muita responsabilidade sobre tudo que é feito. Landim. Presidente Basília Rodrigues participa da nossa conversa. Basília. Presidente, mais cedo o senhor nos contou que o presidente da República, Lula, ligou para o senhor para agradecer, parabenizar pela aprovação da reforma tributária. Eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso, esse ponto da articulação. E se o resultado da votação ontem pode ter repercussão em outras votações. Quando a gente vê um placar de 382 votos, é uma Câmara unida em torno de uma proposta super importante, que é a reforma tributária. O senhor acha que outras propostas em discussão hoje na pauta dos senhores poderá atingir isso? Basicamente são essas perguntas e eu agradeço a entrevista. Basília, veja, a Câmara, sempre eu pontuei que é uma Câmara liberal, conservadora, responsável economicamente. Essas pautas de modernização, reformistas, micro e macro reformas, sempre tiveram muito apoio na Câmara dos Deputados. É um Congresso voltado a isso, é um Congresso que foi escolhido para isso, porque a maioria da população assim deseja e tem tido atuação muito forte na manutenção desses temas. Então, qualquer tema que não retroaja, como eu sempre falei, que não modifique os princípios de um crescimento de um país com responsabilidade, terão sempre o apoio da Câmara dos Deputados. 382 ontem, com muito jeito, poderiam ter subido dos 400. Infelizmente, não aconteceu, mas é um placar surpreendente, positivo e de uma magnitude muito forte para um tema com tantas divisões, com tantas pontas soltas e com tantos interesses envolvendo tanto o Pacto Federativo quanto as questões dos setores que produzem no país. Presidente, eu sei que o senhor tem que encerrar, uma última rapidamente, aí eu passo para a Raquel. Em relação... Bem rapidinho, não, eu sei que o senhor é um cumpridor de acordo, bem rápido. O senhor, na última conversa que nós tivemos, reclamou de que a composição da esplanada dos ministérios era uma composição que levou mais em consideração os governadores, não os deputados federais, não a Câmara dos Deputados. O senhor acha que depois de a Câmara dos Deputados ter demonstrado apoio a pautas do governo, é o momento de uma reforma ministerial para equalizar essa questão? Uribe, definitivamente, sobre ministérios, fala o presidente da República. Nós não podemos dizer. A composição ela foi feita em cima da votação da PEC da transição, todos vocês sabem. Se está dando certo ou errado, a avaliação é pública. Nós torcemos e esperamos que o governo ache o seu ponto de equilíbrio, que com certeza está se esforçando para isso. Raquel. Presidente, foram 382 votos e o senhor queria 400, já foram 382 votos. Presidente Arthur Lira, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao CNN 360 e parabéns pela aprovação da reforma tributária, que é um marco para o nosso país em 30 anos. Obrigada, presidente Arthur Lira. Muito obrigado, Raquel. Obrigado a todos que fazem o 360, a Basília, o nosso Uribe e a todos vocês. A certeza que nós continuaremos firmes trabalhando por pautas que engrandeçam e fortaleçam o nosso país. Muito obrigado. Gente, vamos, depois dessa entrevista super importante aqui no 360, Arthur Lira ressaltou ali vários pontos cruciais, né? Ele mencionou a articulação política que foi necessária para aprovar a reforma, disse que queria 400 votos, que quase chegou lá, mas alcançou aí os 382 votos, falou da conversa que teve com o Lula, disse que espera colocar para votar hoje o CARF e o Programa de Aquisição de Alimentos, que infelizmente Marco Fiscal não vai dar para votar porque o relator Cláudio Cajado viajou e ainda ali arrematou um pouco da conversa dizendo que ministério é com o presidente Lula e que ele não ia falar desse assunto.